Em uma noite chuvosa de outono em Lisboa, Miguel sentou-se no banco de um parque deserto, o coração acelerado como se estivesse prestes a explodir. Ele havia acabado de confessar seu amor a Tiago, seu melhor amigo desde a infância, e a resposta veio como um soco no estômago. Tiago não só recusou, mas riu, dizendo que era uma piada de mau gosto. Mas o pior veio depois, quando Miguel descobriu que Tiago havia contado tudo à família dele, transformando um segredo íntimo em um escândalo que abalaria sua vida para sempre. Miguel cresceu em uma família tradicional portuguesa, onde o pai, um pescador aposentado de Setúbal, pregava valores católicos rígidos, e a mãe, uma professora devota, via o casamento heterossexual como o único caminho para a felicidade. Aos 25 anos, Miguel era um engenheiro promissor em uma empresa de tecnologia na Baixa Lisboeta, mas carregava o peso de uma identidade que nunca ousara revelar. Tiago, por outro lado, era o oposto, extrovertido, filho de uma família liberal de Porto, e aparentemente hétero, com uma namorada constante. Eles se conheceram na universidade, e a amizade floresceu em noites de conversas profundas sobre sonhos e medos. Miguel sempre soube que seus sentimentos iam além da amizade, mas o medo de perder Tiago manteve em silêncio por anos. Naquela noite fatídica, após uma festa de aniversário em um bar no Bairro Alto, Miguel não aguentou mais. "Tiago, eu te amo." "Não como amigo, mas de verdade", disse ele, as palavras escapando em um sussurro trêmulo sob as luzes neon. Tiago piscou, confuso, e então explodiu em risos. "Estás louco? Eu sou estranho, cara. Isso é ridículo." Miguel sentiu o mundo desabar. Ele saiu correndo, as ruas molhadas refletindo sua dor. No dia seguinte, o telefone tocou. Era sua mãe, chorando. "Miguel, o que é isso que o Tiago me contou? Que você gosta de homens. Isso não pode ser verdade." O pânico invadiu Miguel. Tiago havia traído sua confiança, espalhando o segredo para ajudá-lo, como diria depois, mas na verdade, era medo de ser associado a algo anormal. Os dias seguintes foram um turbilhão. Miguel evitou o trabalho, fingindo uma gripe, enquanto lidava com as chamadas incessantes da família. Seu pai gritava ao telefone: "Isso é uma fase. Você precisa de ajuda, filho. Nós não criamos você assim." A pressão familiar era sufocante. Eles marcaram uma reunião em casa, em Setúbal, para o fim de semana. Miguel sentia o peito apertado, questionando cada decisão. Porque confessara? Porque confiar em Tiago? A sociedade portuguesa, apesar dos avanços legais como o casamento gay desde 2010, ainda carregava resquícios de conservadorismo, especialmente em famílias tradicionais. Amigos em comum começaram a se afastar, sussurrando sobre o gay do grupo. Miguel se sentia isolado, como se sua identidade fosse uma bomba que explodira em sua vida. Enquanto isso, Tiago lutava com sua própria consciência. Ele não era homofóbico, ou pelo menos achava que não era. Mas a confissão de Miguel o pegara de surpresa, despertando dúvidas que ele nunca admitira. Aos 26 anos, Tiago era um designer gráfico bem-sucedido, vivendo uma vida aparentemente perfeita com sua namorada, Ana. Mas no fundo, ele se lembrava de olhares prolongados para outros homens na academia, de sonhos confusos que ignorava. Contar à família de Miguel fora um erro impulsivo, motivado pelo pânico de que alguém pensasse que ele correspondia. Agora, vendo as mensagens não respondidas de Miguel, Tiago sentia culpa. Ele tentou ligar, mas Miguel bloqueou seu número. "Eu só queria ajudar", justificava-se Tiago para si mesmo, mas sabia que era mentira. Era medo de confrontar sua própria sexualidade. Miguel chegou a Setúbal no sábado, o trem balançando como seu estômago. A casa da família, uma modesta vivenda perto do mar, cheirava a peixe frito e incenso. Sua mãe o abraçou chorando, enquanto o pai o olhava com olhos frios. "Senta aí, Miguel. Precisamos falar", disse o pai, a voz grave. A conversa virou interrogatório. "Quando isso começou?" "Foi influência de amigos. Você precisa ir à igreja, rezar para curar isso." Miguel tentou explicar que não era uma escolha, que era quem ele era, mas as palavras saíam fracas. Sua irmã mais nova, Sofia, de 18 anos, observava em silêncio, dividida entre lealdade à família e empatia pelo irmão. Ela havia lido sobre direitos LGBT na escola, mas o ambiente familiar a calava. A reunião terminou em gritos.
o pai exigiu que Miguel se endireitasse ou saísse de casa para sempre. Miguel voltou a Lisboa destruído, questionando se valia a pena lutar. Ele pensou em Tiago, na traição que doía mais que a rejeição. Talvez devesse fingir, casar com uma mulher, viver uma mentira para agradar a todos. Mas no fundo, sabia que isso mataria por dentro. Naquela noite, sozinho em seu apartamento no Chiado, Miguel chorou até adormecer, sonhando com uma vida onde poderia amar livremente. Tiago, por sua vez, confrontou Ana sobre suas dúvidas. "E se eu não for tão estranho quanto penso?", perguntou ele, tremendo. Ana, surpresa, tentou apoiar, mas o relacionamento deles começou a rachar. Ela sentia que Tiago a usava como escudo. Tiago decidiu procurar Miguel para se desculpar, mas ao chegar ao prédio dele, hesitou. O que diria? Que talvez sentisse o mesmo. A confusão o paralisava. Miguel acordou no domingo com uma mensagem anônima: "Não desista de quem você é. Há apoio por aí." Era de Sofia, que secretamente o incentivava. Isso deu a ele uma faísca de esperança. Ele decidiu não se render à pressão familiar. Em vez disso, procuraria terapia, amigos verdadeiros. Mas o caminho seria longo, cheio de confrontos. Tiago, enquanto isso, marcava uma reunião com um terapeuta, pronto para explorar seus sentimentos reprimidos. O destino os uniria novamente, mas com custos altos. A tensão crescia. Miguel voltou ao trabalho na segunda, enfrentando olhares curiosos. Um colega, João, que era abertamente gay, aproximou-se. "Ouvi rumores. Se precisar falar, estou aqui." Miguel hesitou, mas aceitou. João contou sua história de aceitação, inspirando Miguel. Mas em casa, as chamadas da mãe continuavam: "Volte para a família, mude." O conflito interno o dilacerava, lealdade versus autenticidade. Tiago, após a terapia, admitiu para si mesmo atração por homens. Ele terminou com Ana, que o acusou de enganá-la. Sozinho, ele procurou Miguel em um café que frequentavam. "Desculpa, Miguel. Eu errei feio." Miguel o olhou, magoado. "Você me destruiu." A conversa foi tensa, cheia de acusações. Tiago confessou suas dúvidas: "Talvez eu sinta algo por você também." Miguel riu amargamente. "Agora? Depois de tudo?" Ele saiu, deixando Tiago em choque. Os meses passaram. Miguel começou a namorar João, encontrando apoio na comunidade LGBT de Lisboa. Mas a família o cortou financeiramente, forçando-o a lutar sozinho. Tiago, explorando sua bissexualidade, enfrentou rejeição de amigos héteros. Ele tentou reconquistar Miguel, mas o dano era profundo. Miguel caminhava pelas ruas empedradas do Alfama, o fado quando ao fundo como trilha sonora de sua turbulência interna. Após o confronto com Tiago no café, ele se sentia traído duplamente, primeiro pela rejeição, depois pela confissão tardia. "Como ele ousa vir agora, quando minha vida está em pedaços?", pensou Miguel, apertando o passo. João, seu novo interesse, era um alívio, gentil, compreensivo e abertamente gay. Eles se conheceram melhor em jantares e passeios pelo Tejo, onde Miguel compartilhava seus medos. "Minha família me vê como um pecador", desabafou ele uma noite. João segurou sua mão. "Eles vão entender um dia. Ou não. Mas você precisa viver por você." Mas a pressão social não parava. No trabalho, rumores se espalhavam, e Miguel notava promoções negadas sutilmente. Seu chefe, um homem conservador, comentava família tradicional em reuniões, fazendo Miguel se sentir exposto. Ele debatia internamente, esconder ou assumir. A escolha de assumir veio em uma reunião de equipe, quando defendeu um projeto LGBT-friendly. "Diversidade é força", disse ele, voz firme. Alguns aplaudiram, outros murmuraram. Mas isso o empoderou. Tiago, enquanto isso, mergulhava em uma crise existencial. Após terminar com Ana, que o bloqueou em todas as redes, ele se isolou em seu apartamento no Porto, visitando Lisboa apenas por trabalho. Ele frequentava bares gays no Príncipe Real, testando águas novas. Encontrou Pedro, um artista carismático, e começaram a sair. Mas cada beijo lembrava Miguel. "Eu o traí por covardia",
admitia Tiago em terapia. Seu terapeuta o desafiava: o que você fará para reparar? Tiago decidiu escrever uma carta, detalhando sua jornada. Eu era cego para mim mesmo. Sua confissão me acordou, mas eu reagi mal, perdoe-me. Miguel recebeu a carta semanas depois, rasgando-a sem ler. Tarde demais, murmurou. Mas Sofia, sua irmã, visitou secretamente. Papai está furioso, mas mamãe chora por você. Ela lê artigos sobre homossexualidade. Sofia era o elo fraco na cadeia familiar, questionando dogmas. Miguel a abraçou: obrigado por não me abandonar. Ela o incentivou a não desistir da família. Um evento social abalou tudo. A empresa de Miguel organizou uma gala em Sintra, e ele levou João como par. Tiago, convidado por um cliente em comum, apareceu sozinho. Os olhares se cruzaram no salão iluminado. Tiago aproximou-se: podemos falar. Miguel, relutante, concordou. No jardim, Tiago confessou: eu sou bi. E ainda sinto algo por você. Miguel rebateu: você me expôs. Minha família me rejeita por sua causa. Tiago chorou: eu sei. Mas eu mudei. João interrompeu, sentindo ciúmes: Miguel, ele não merece você. O triângulo se formou. Miguel debatia: perdoar Tiago ou ficar com João, que representava a estabilidade. A sociedade portuguesa, com suas festas religiosas e tradições, amplificava o drama. Miguel via casais gays em Lisboa, mas em Setúbal, era tabu. Ele ligou para a mãe: eu sou gay, e isso não muda. Ela chorou: venha para casa. Vamos tentar. Mas o pai vetou. Tiago enfrentou sua própria família. Seus pais, liberais, aceitaram sua bissexualidade, mas amigos o abandonaram. Pedro terminou com ele, sentindo que Tiago usava-o como rebote. Sozinho, Tiago decidiu lutar por Miguel, aparecendo em seu apartamento. Dê-me uma chance para provar. Miguel, tentado, o beijou impulsivamente. Mas arrependeu-se: não. Você me machucou demais. Ele terminou com João também, precisando de espaço. Os conflitos internos escalavam. Miguel questionava: sou fraco por perdoar. Tiago: vale a pena o risco. A família de Miguel planejava uma intervenção, convidando um padre. Sofia avisou Miguel, que decidiu confrontá-los. Em Setúbal, a reunião foi explosiva. O pai gritou: isso é contra Deus. Miguel rebateu: Deus me fez assim. A mãe mediou: talvez possamos aprender. Sofia apoiou: ele é meu irmão. O pai saiu furioso, mas uma rachadura apareceu. Tiago, sabendo da reunião, esperou Miguel em Lisboa. Como foi? Miguel contou, exausto. Eles conversaram horas, reconstruindo confiança. Tiago admitiu: eu traí você por medo de mim mesmo. Miguel: e agora? Eles decidiram tentar como amigos primeiro, mas a atração crescia. Meses depois, um escândalo: um amigo comum postou sobre eles online, expondo tudo. A família de Miguel soube, o pai deserdou, Tiago perdeu um contrato de trabalho por distrações. O preço da autenticidade era alto. Miguel pensou em emigrar, mas ficou, lutando. João reapareceu, oferecendo amizade. Você merece felicidade. Mas Miguel escolheu Tiago, apesar dos riscos. Eles começaram a namorar secretamente, navegando Mountain Chien. A relação de Miguel e Tiago evoluía em segredo, como uma flor brotando em solo árido. Encontros em cafés escondidos do Bairro Alto, passeios noturnos pelo Castelo de São Jorge, onde podiam se beijar sem olhares julgadores. Mas o segredo pesava. Miguel, agora promovido no trabalho graças a seu desempenho, temia exposição. E se nos virem? Perguntava. Tiago, mais ousado, respondia: então enfrentamos juntos. Mas internamente, Tiago duvidava, sua bissexualidade o fazia questionar a lealdade. A família de Miguel permanecia dividida. A mãe ligava semanalmente, tentando reconciliar: seu pai é teimoso, mas ele te ama. Sofia visitava, trazendo notícias: papai lê livros sobre o tema, mas nega. Miguel debatia visitar, mas o orgulho o impedia.
Um dia, recebeu um convite para o aniversário do pai. Venha sozinho, dizia a mensagem. Miguel viu como ultimato, negar sua identidade ou perder a família. Tiago incentivou, vá, mas seja você. Miguel foi, levando Tiago escondido no carro. Em Setúbal, a festa era tensa. O pai o ignorou inicialmente, mas após brindes, puxou para o lado, você ainda pode mudar. Miguel explodiu, não há mudança. Aceita ou perca-me. O pai chorou, revelando medo, e se você sofrer? A sociedade é cruel. Pela primeira vez, Miguel viu vulnerabilidade no pai. Tiago, esperando fora, ouviu gritos. Ele entrou, defendendo Miguel, eu o amo. E ele me ama. O pai ficou atónito, você. O traidor. Tiago admitiu erros, sim, errei. Mas aprendi. A mãe interveio, acalmando. Sofia sorriu, finalmente. O pai não aceitou, mas permitiu que ficassem. Um passo pequeno, mas significativo. De volta a Lisboa, o casal enfrentou novos desafios. Tiago recebeu uma oferta de emprego em Madrid, melhor salário. E nós? Perguntou Miguel. Tiago hesitou, posso recusar. Mas Miguel viu egoísmo, vá, se for seu sonho. Tiago aceitou, prometendo visitas. A distância testaria o relacionamento. Semanas depois, em Madrid, Tiago encontrou velhos amigos, incluindo ex-namoradas. Uma noite de bebidas levou a uma quase traição com uma mulher. Ele parou, culpado, ligando para Miguel, quase errei. Miguel, magoado, questionou, sua bissexualidade é desculpa. Tiago voltou a Lisboa, jurando fidelidade. Mas a semente da dúvida plantada. A sociedade interveio. Um artigo no jornal sobre direitos LGBT citou Miguel como exemplo, após uma entrevista que ele deu anonimamente. Mas alguém o identificou, e o pai leu. Furioso, ligou, você envergonha a família. Miguel rebateu, eu orgulho de mim. O corte foi definitivo, deserdado. Tiago, apoiando, perdeu amigos conservadores. Ele debateu terminar, estou-te custando tudo. Miguel, não. Nós custamos a nós mesmos por sermos reais. Eles decidiram morar juntos, em um apartamento no Lisboa Factory, símbolo de modernidade. Mas um confronto maior veio. João, ainda amigo, confessou sentimentos residuais. Tiago não é estável. Miguel defendeu, ele é meu. João saiu, mas plantou insegurança. Em uma viagem a Porto, família de Tiago os recebeu bem, contrastando com a de Miguel. Mas Tiago furtou inocentemente com um primo, despertando ciúmes em Miguel. Discussão explodiu, você sempre duvida. Tiago, e você sempre acusa. Eles se reconciliaram, mas o dano acumulava. Miguel procurou terapia novamente, lidando com trauma familiar. Tiago juntou-se, explorando Mountain. Um turning point, o pai de Miguel adoeceu, hospitalizado. Miguel visitou, apesar de tudo. No leito, o pai sussurrou, desculpe. Eu tive medo. Lágrimas fluíram. Reconciliação parcial. Tiago, ao lado, viu esperança. Mas o custo? Miguel perdeu promoções, Tiago estresse no trabalho. A sociedade portuguesa, em transição, ainda julgava. Com a saúde do pai melhorando, Miguel encontrou um equilíbrio frágil. Visitas regulares a Setúbal, onde conversas evoluíam de acusações para entendimento. A mãe cozinhava pratos favoritos, Sofia compartilhava histórias da universidade, estudando psicologia para ajudar casos como o dele. O pai, ainda relutante, perguntava sobre Tiago, ele te trata bem. Miguel assentia, surpreso. Mas o perdão não era total, resquícios de julgamento persistiam. Em Lisboa, o relacionamento com Tiago enfrentava testes diários. Morando juntos, pequenas brigas sobre choros viravam debates profundos sobre compromisso. Tiago, com sua bissexualidade, assistia séries com personagens bi, questionando, e se eu precisar explorar mais? Miguel, inseguro, respondia, então vá, mas não volte. A tensão culminou em uma noite de discussão. Tiago saiu, passando a noite com Pedro, o ex.
nada aconteceu, mas a omissão doeu quando Miguel descobriu. Você mentiu, acusou Miguel. Tiago defendeu, foi platônico. Eu precisava de espaço. Miguel viu traição novamente, como no início. Eles se separaram temporariamente, Miguel ficando com Sofia em Setúbal, Tiago sozinho. A separação forçou reflexões. Miguel debateu com o pai, amor não é fácil. O pai admitiu, eu errei em te pressionar. Tiago, em terapia, percebeu padrões, medo de compromisso raiz de sua sexualidade fluida. Amigos intervieram. João, agora neutro, aconselhou Miguel, perdoe-se vale. Ana, ex de Tiago, encontrou por acaso, você a machucou, não repita com ele. Reunião veio em um festival no Rossio. Tiago apareceu, eu escolho você, só você. Miguel, emocionado, aceitou. Mas condições, terapia conjunta, transparência. A sociedade adicionava camadas. Um protesto LGBT em Lisboa os uniu, marchando de mãos dadas. Mas agressões verbais de contramanifestantes lembravam perigos. Miguel escreveu um blog anónimo sobre experiências, ganhando seguidores, mas expondo riscos. Trabalho complicou. Tiago perdeu o emprego em Madrid, voltando desempregado. Miguel o apoiou financeiramente, invertendo papéis. Tiago sentiu imasculado, sou um fardo. Miguel, somos equipe. Um twist, Sofia revelou ser lésbica, pedindo conselho. Miguel a apoiou, mas temeu pela família. Contaram juntos, o pai, aprendendo, aceitou melhor que com Miguel. Injustiça doeu, mas mostrou progresso. Tiago encontrou emprego em uma agência progressista, focada em campanhas LGBT. Isso os empoderou, mas atraiu ódio online. Ameaçados, consideraram mudar. Clímax interno, Miguel questionou se o amor valia o sofrimento. Tiago propôs casamento, vamos oficializar, apesar de tudo. Miguel hesitou, com minha família. Eles planejaram uma cerimônia pequena. Convidaram famílias. A de Tiago veio, a de Miguel, só mãe e Sofia. O pai recusou. No dia, chuva caiu, mas votos foram sinceros. Eu te escolho, com todos os custos, disse Tiago. Pós-casamento, desafios continuaram. Pai de Miguel ligou meses depois, parabéns, atrasado. Reconciliação lenta. Mas uma traição final, Tiago, estressado, beijou um colega em uma festa. Contou imediatamente. Miguel, devastado, questionou tudo. A confissão de Tiago veio como um raio em céu claro. Foi um erro, alcoolizado, explicou ele, lágrimas nos olhos, no sofá do apartamento. Miguel, atordoado, sentiu o mundo ruir novamente. Quantas vezes mais, gritou. Tiago jurou, a última. Eu mudo. Mas Miguel saiu, perambulando pelas ruas de Lisboa à noite, questionando anos de luta. Valeu o preço. Família, amigos, carreira, tudo por alguém estável. Ele se hospedou em um hotel, ignorando chamadas. Sofia ligou, venha para casa. Em Setúbal, contou tudo. O pai, surpreendentemente, consolou, amor dói, mas perdoar é força. A mãe, pense no que você quer. Miguel debateu, divorciar ou lutar. Tiago, destruído, procurou ajuda, grupo de apoio para bissexuais. Aprendeu sobre compulsões, raízes em repressão. Escreveu diário, eu o amo, mas me saboto. Miguel retornou após dias, confrontando, porquê? Tiago admitiu, medo de felicidade. Minha identidade me confunde. Eles decidiram terapia intensiva, morando separados temporariamente. Sociedade amplificava. Notícias sobre infidelidade em casais LGBT os atingiam. Miguel, promovido, enfrentava preconceito, gays não são estáveis. Ele defendeu publicamente, tornando-se ativista. Tiago reconquistou confiança com ações, transparência total, evitando festas. Eles reconstruíram, devagar. Um evento, aniversário de casamento. Tiago planejou surpresa em Sintra. Eu escolho você todos os dias.
Miguel perdoou, mas com ressalvas. Família de Miguel integrou Tiago aos poucos. Jantares tensos viraram conversas. O pai perguntou sobre planos, filhos. Eles consideraram a adoção, mas barreiras sociais os desanimavam. Conflito final. Tiago recebeu oferta em Berlim. Vamos juntos. Miguel hesitou. Minha vida está aqui. Debateu sacrifício, carreira versus amor. Escolheram ir, mas Miguel perdeu contato com família inicialmente. Em Berlim, nova cultura ajudou, mas saudade doía. De volta para a visita, reconciliação total. Pai abraçou Tiago, bem-vindo à família. Mas custos, amigos perdidos, cicatrizes emocionais. Miguel questionava, foi certo. Em Berlim, Miguel e Tiago construíram uma vida nova, longe das pressões portuguesas, mas carregando memórias. Miguel trabalhava remotamente, Tiago em uma agência inovadora. Noites frias os uniam, conversando sobre passados. Nós sobrevivemos, dizia Tiago. Miguel assentia, mas internamente debatia, o amor justifica tanta dor. Visitas a Portugal revelavam mudanças. Família de Miguel os recebia calorosamente, o pai, agora avô honorário de um cachorro adotado, brincava sobre netos. Sofia, namorando uma garota, inspirava. Sociedade evoluía, mais visibilidade LGBT, menos preconceito. Mas sombras persistiam. Tiago, fiel, ainda lutava com a identidade. Miguel monitorava, confiando mais. Um dia, uma discussão sobre filhos. Tiago queria, Miguel temia herança de trauma. Eles adotaram, após burocracia. O filho, um menino português órfão, trouxe alegria, mas desafios, explicar aos avós, lidar com escola. Anos passaram. Miguel refletia em um diário, pagamos caro, mas ganhamos liberdade. Tiago concordava, sem arrependimentos. No fim, em uma viagem a Lisboa, eles caminharam pelo Tejo, mãos dadas. Valeu? Perguntou Miguel. Tiago, sim. Mas a pergunta permanece, em uma sociedade que impõe normas, é certo sacrificar tudo por amor autêntico, ou a conformidade traz paz maior?